Imagine que o pão que você come no café da manhã, almoço e jantar não é tão inocente quanto parece. Por trás da crosta macia e do cheiro familiar, esconde-se uma cadeia de práticas industriais que fariam qualquer especialista em saúde pública estremecer. Farinha vencida, aditivos ligados a distúrbios intestinais, mofo invisível ativado pelo calor do transporte e rótulos projetados para evitar que você suspeite do que realmente está comendo. Não estamos falando de exageros, mas sim de inspeções federais, fotos vazadas e depoimentos de trabalhadores e consumidores que adoeceram sem entender o porquê. Hoje, você vai descobrir a verdade oculta por trás dos pães mais vendidos nos Estados Unidos. E talvez, enquanto assiste a este vídeo, um desses pães já esteja na sua cozinha. Walmart. O logotipo azul promete preços aparentemente imutáveis e uma proximidade que soa como um abraço, mas a jornada do pão começa longe de ser amigável. Nos moinhos do centro do país, toneladas de trigo são reduzidas à farinha ultrafina por meio de um processo de branqueamento com peróxidos que deixa resíduos de benzoíla e ácido peracético. Os trabalhadores adicionam azodicarbonamida quando o calor e a velocidade exigem elasticidade extra, embora o composto tenha sido associado a carcinomas em estudos da Autoridade Alimentar Europeia. A mistura é tão clara que precisa de melaço concentrado para recuperar a cor crível de pão caseiro. A partir daí, os blocos de massa são pré-assados e congelados em túneis que expelem ar a menos 40 graus. Esse choque térmico mata o fermento vivo. Então, cepas secas reativadas com xarope de milho rico em frutose são adicionadas pouco antes do ensacamento. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Nos centros de distribuição, a realidade esquenta. 3 fileiras de prateleiras de metal sobem até o teto, formando corredores estreitos, onde a ventilação quase não circula. Sensores internos registraram picos de 35 graus Celsius durante os dias de cachorro. Um ambiente perfeito para a colonização de Aspergillus flavus, um fungo capaz de secretar aflatoxinas neurotóxicas. O sistema de controle emite esses alertas a cada hora, mas os gerentes priorizam o fluxo: entrada, triagem, saída. Caminhões refrigerados aguardam do lado de fora, mas o produto permanece exposto aos elementos por tempo suficiente para que a umidade se condense dentro do plástico. Quando as sacolas chegam ao caixa, ainda não apresentam sinais de vida microbiana. O mofo levará dias para se proliferar, talvez dentro de um armário de cozinha. O pão velho, símbolo da economia doméstica, inclui propionato de cálcio e sorbato de cálcio, antimicrobianos que interferem na sinalização mitocondrial nas células intestinais, de acordo com um estudo publicado no Journal of Cellular Nutrition. Um estudo do Instituto de Ciências Digestivas da Carolina do Norte mostrou que ratos alimentados com dietas enriquecidas com 1% de propionato desenvolveram permeabilidade intestinal em apenas 3 semanas. Em humanos, essa falha se traduz em inflamação leve, fadiga e alterações de humor. Ao mesmo tempo, o emulsificante DATEN atua na arquitetura do miolo, mas também altera a biodisponibilidade da gordura, elevando os triglicerídeos e prejudicando a ação da insulina, um mecanismo descrito pela Clínica Endócrina de Minnesota. Nada disso aparece nas placas amarelas que destacam as vendas permanentes. O marketing do Walmart coloca o pão nas pontas das prateleiras, na altura do quadril, onde os compradores o pegam quase sem olhar. Os rótulos destacam a adição de ferro, niacina e ácido fólico, mas omitem o fato de que esses são fortificantes sintéticos incorporados para compensar a ausência de grãos integrais. Fotografias de fazendas familiares estão penduradas nas paredes, reminiscentes de Norman Rockwell, enquanto os órgãos de certificação orgânica indicam que o trigo vem de campos tratados com glifosato como dessecante. Essa prática acelera o amadurecimento, mas deixa vestígios detectáveis na análise por espectrometria de massa, associados pela Organização Mundial da Saúde a um provável risco cancerígeno. Casos vazados nas redes sociais mostram famílias aposentadas que compram o mesmo pão toda semana e descobrem manchas pretas no terceiro dia, quase imperceptíveis, mas suficientes para desencadear rinite e tosse em netos asmáticos. A empresa aceita devoluções e oferece cupons de reposição, perpetuando o ciclo.
Um tópico no Reddit, assinado por um motorista anônimo, descreve infestações de baratas na base de fatiadores industriais. Fotografias de ex-funcionários mostram silos de farinha repletos de insetos armazenados, removidos apenas quando a massa muda de cheiro. Mesmo assim, os clientes retornam. Ele retorna porque o pão econômico custa menos que uma xícara de café e rende 20 fatias, porque é macio para dentes envelhecidos e porque a distância até o próximo supermercado ultrapassa 64 quilômetros em condados rurais. Ele retorna porque os anúncios repetem a palavra família e porque os benefícios do Seguro-Desemprego Estadual, EBT, são bem-vindos no Caixa Expresso. Ele retorna sem saber que cada mordida deposita uma minúscula carga de aditivos biologicamente ativos, um empréstimo contra o futuro de seu sistema imunológico. Nas prateleiras da frente, tudo parece normal. Nas entranhas logísticas, um motor ruge, sacrificando a segurança pelo volume e deixando para trás a sombra de um pão que dura demais para ser pão. 2. Dollar Tree. A fachada cor de limão da Dollar Tree convida você a entrar com a promessa de que tudo custa o mesmo que uma passagem de ônibus. Ao fundo, uma estante de metal abriga sacos de pão fatiado empilhados como tijolos contra uma parede rígida. Cada pacote ostenta uma marca desconhecida e datas de validade que variam tão pouco que um olhar destreinado não suspeitaria de sua verdadeira origem. A maioria desses pães pertence ao mercado de sucata, uma rede onde produtos descartados por supermercados de luxo viajam de depósito em depósito até encontrarem um comprador final. Na primeira parada, um distribuidor classifica os lotes de acordo com o nível de dano na embalagem. Os sacos estufados são abertos, as pontas mofadas são cortadas e seladas novamente com calor. Esse procedimento subtrai de 60 a 85 gramas do peso original, mas a balança do caixa não faz distinção porque as vendas são por unidade, não por grama. Os pacotes são então carregados em reboques sem refrigeração que atravessam estados quentes. O ar interno fica saturado de umidade, aquecendo-lhe miolo e promovendo a formação de etileno, um gás que acelera a esporulação de fungos invisível a olho nu. A lista de ingredientes revela o uso sistemático de azodicarbonamida, um agente espumante que confere elasticidade. Em 2014, redes internacionais de fast food o eliminaram após protestos virais, mas o aditivo continua legal em produtos de panificação vendidos nos Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade Duke publicaram um estudo em que o metabólito semicarbazida mostrou alterações estruturais em células renais de camundongos. Singapura impõe multas multimilionárias a quem incluir esse composto. Na Dollar Tree, ele ainda define a textura. Depoimentos de ex-funcionários descrevem armazéns com temperatura constante de 38 graus Celsius durante o verão texano. Ventiladores enferrujados empurram o ar empoeirado sobre pilhas de caixas, algumas abertas e revisitadas por insetos com mandíbulas brilhantes. A luz natural limitada transforma o ambiente em uma incubadora perfeita. Por exemplo, em 2024, um cliente postou no TikTok um pão recém-comprado que, ao se esfarelar, liberou nuvens de esporos verdes. O vídeo acumulou 10 milhões de visualizações, mas a rede respondeu oferecendo apenas o dobro de pão para substituição. Evidências médicas associam a inalação de esporos de penicillium à asma ocupacional e à ingestão de micotoxinas à náusea, diarreia e hepatotoxicidade. No entanto, a loja continua sendo a principal fonte de alimentação para bairros de baixa renda. A atração irresistível é o preço, um pão por $1, enquanto o pão integral em um supermercado convencional custa 5. Em entrevistas realizadas por organizações comunitárias, os clientes explicam que a distância até um estabelecimento de melhor qualidade é de 2 ônibus e uma caminhada de 20 minutos, um luxo impossível após o trabalho em turnos divididos. A Dollar Tree esconde sua falta de garantia de saúde sob o rótulo "consumir preferencialmente antes de". Os açúcares adicionados incluem xarope de milho, dextrose e maltodextrina, um trio que aumenta a carga glicêmica e gera picos de insulina. As gorduras vegetais hidrogenadas aparecem sob a denominação de gorduras vegetais, fornecendo ácidos graxos trans, cujo limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 0. No entanto,
Como seu teor é inferior a meio grama por porção, a declaração legal permite o arredondamento para zero. Assim, cada fatia distribui uma microdose de compostos que endurecem lentamente as artérias. Nada disso é aparente nos corredores pintados de verde. Lá, a ilusão de abundância é sustentada por pilhas simétricas, preços uniformes e uma caixa registradora sem fim. Cada clique da esteira rolante carrega um pão que já ultrapassou 3 vezes a data de validade. Ao sair da loja, o consumidor acredita ter vencido, mas carrega na sacola um reservatório de mofo e aditivos inativos que permanecerão adormecidos na despensa até que a torradeira aqueça a crosta, libere aromas agradáveis e esconda, por um instante, o verdadeiro custo do pão mais barato do país. 3. Safeway. A Safeway decora seus corredores com madeira falsa, luzes quentes e a inscrição "assado diariamente". A atmosfera foi projetada para lembrar um mercado europeu, mas a rede opera sobre rodas industriais que giram sob a luz fraca. Pães rústicos e com crosta irregular são moldados em alta velocidade em fábricas externas, usando moldes de silicone que criam rachaduras simuladas. A massa base incorpora farinha tratada com cloreto de amônio para acelerar a fermentação. Depois de assados, os pães são borrifados com óleo vegetal refinado, o que cria um brilho apetitoso e retarda o amolecimento da crosta. O rótulo diz Caramelo Classe 4, responsável pela cor âmbar intensa. Essa coloração produz 4-metil-imidazóis durante a fabricação, uma substância que o Escritório de Avaliação de Riscos à Saúde Ambiental da Califórnia lista como possível cancerígeno. A Safeway alegou que as doses eram mínimas, mas os cálculos se baseiam na porção padrão de 30 gramas, enquanto o consumidor médio ingere o dobro dessa quantidade. A marca Signature transforma seu pão integral em um padrão saudável, embora seja feito com farinha refinada misturada com farelo adicionado, devolvendo fibras sem os nutrientes perdidos durante o processamento. Se você gostou, curta e inscreva-se. Em 2023, ex-funcionários postaram fotos de baldes de massa vencida etiquetados para descarte. Em vez de descartá-la, os funcionários despejaram água morna e monoglicerídeos para reidratar a mistura. Essa prática economiza matéria-prima, mas reintroduz bactérias lácticas descontroladas. Uma análise de um lote confiscado pelas autoridades locais mostrou contagens de bacilos acima dos padrões do Código de Regulamentações Federais, embora a Safeway tenha mantido o lote para venda até que os estoques acabassem. Emulsificantes mono e diglicerídeos, derivados de óleo de palma parcialmente hidrogenado, contêm traços de ácidos graxos trans. Um estudo longitudinal da Escola de Saúde Pública de Harvard relaciona a ingestão contínua de gorduras trans invisíveis com o aumento de marcadores inflamatórios e risco de arritmia. A Safeway enfatiza a eliminação de gorduras trans em seu site, mas a isenção legal abrange microquantidades ocultas em emulsificantes. Higiene interna. Inspetores estaduais encontraram fatias de pão ao lado de tambores de desinfetante com vazamento. Rótulos de perigo alertam sobre toxicidade respiratória. O miolo age como uma esponja, absorvendo amônia volátil. Trabalhadores relataram tontura, mas a produção não parou. Documentos obtidos por meio de solicitação pública mostram que a empresa concordou em pagar uma multa sem admitir culpa e assinou um acordo de confidencialidade com os reclamantes. Ainda assim, os clientes confiam. O segredo está na coreografia de marketing. Sacos de farinha empilhados como adereços, cestos de vime com pães decorativos e aromas artificiais exalados de difusores escondidos sob vitrines. Os consumidores percebem uma padaria local dentro de um supermercado nacional. Eles não sabem que o forno revitaliza peças pré-assadas meses antes. Personalização, praticidade e aparente artesanato selam a preferência de famílias que buscam um meio-termo entre luxo e economia. Cada crosta crocante é uma miragem sustentada pela química e pela massa reutilizada que algum calendário declarou morta. 4. Family Dollar. A Family Dollar se estende pelos Estados Unidos esquecidos, áreas onde o último supermercado fechou quando a rodovia interestadual desviou o tráfego. As fachadas vermelho tijolo escondem corredores estreitos e um cheiro doce que mistura plástico e detergente. Em 2022, a Food and Drug Administration, FDA,
fechou um centro de distribuição após encontrar mais de 1.000 ratos vivos entre as grades e prateleiras. Imagens mostravam excrementos em caixas de pão, sacos mastigados e urina pingando em paletes que mais tarde seriam enviados para centenas de lojas. Após um mês de manchetes, o armazém reabriu com promessas de higiene renovada, mas inspetores internos detectaram o retorno de pequenas infestações. O Pão Family Kitchen vende farinha vencida importada de moinhos que operam com padrões frouxos na América do Sul. Ao entrar no país, a matéria-prima já apresenta alto índice de peroxidação, um indicador de gorduras rançosas. Para restaurar a cor, os fabricantes adicionam bromato de potássio, um oxidante classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer como um possível carcinógeno. O bromato fortalece o glúten e permite pães encorpados, mas deixa resíduos ativos após o cozimento, quando o forno não atinge a temperatura ideal. Também é adicionado butil-hidroxitolueno, um antioxidante sintético associado à disfunção endócrina. Armazenamento na loja. Não há área refrigerada. O pão repousa em frente à janela voltada para o sul, recebendo luz direta. O plástico transpira, o miolo transpira e em 24 horas forma-se um microclima que alimenta o Penicillium expansum. Os esporos são quase invisíveis, mas sua toxina patulina tem sido associada a danos renais em modelos animais. Em comunidades onde a água já é dura e a dieta é rica em sódio barato, um rim não precisa de inimigos adicionais. Os clientes, muitos com diabetes e hipertensão, escolhem este pão porque custa 1/3 do preço da alternativa mais próxima e porque sua cultura os impulsiona a comer algo que os sacie rapidamente. O bolso reina sobre a química. Todos os rótulos proclamam baixo teor de gordura e sem colesterol, um argumento vazio quando o seu principal risco vem de carcinógenos oxidativos e fungos hepatotóxicos. Funcionários relatam turnos sem luvas, compartilhando facas para fatiar o pão e abrir caixas de inseticida ao mesmo tempo. Fotografias internas mostram bandejas de pão com asas de barata grudadas na crosta. O TikTok publicou um vídeo desse tipo, mas o algoritmo enterrou a polêmica em 24 horas. Os ecos permanecem gravados nos pulmões daqueles que consomem fatias de pão baratas dia após dia como única opção para o sanduíche da escola. 5. Target. A Target veste seu icônico vermelho e acredita na estética do bem-estar. Na seção de pães, a linha Good & Gather apresenta sacos transparentes que revelam migalhas macias e cascas brilhantes. O que o cliente não vê é a farinha tratada com gás clouro para branqueamento, técnica banida na Europa por gerar aloxana, uma substância diabetogênica que destrói as células beta-pancreáticas em experimentos de laboratório. O pão de trigo com mel, vendido como um equilíbrio entre doçura e fibra, contém mais açúcares adicionados por fatia do que um biscoito de chocolate. Os nomes mudam: panela, caldo de cana evaporado, extrato de fruta. Em 2023, a Target teve que recolher lote após lote de pães rotulados como orgânicos porque análises privadas encomendadas por uma ONG encontraram glifosato acima de 40 partes por bilhão, uma faixa que a Agência de Proteção Ambiental define como segura, mas que a União Europeia classificaria como inaceitável para produtos orgânicos. O recall foi realizado sem um comunicado à imprensa. Apenas avisos discretos de código foram afixados nas caixas registradoras. Os centros de logística operam com eficiência robótica. Paletes de pão viajam em correias transportadoras aéreas ao lado de contêineres de produtos de limpeza. Uma fotografia vazada mostra pães a menos de 1 metro de barris de ácido clorídrico danificados durante uma parada na linha. O cheiro de cloro se dissipou após a ventilação, mas o pão continuou seu caminho. A empresa explicou que o plástico atuou como uma barreira. Estudos do Instituto de Polímeros sugerem que moléculas de cloro podem migrar através de polímeros alimentícios quando temperaturas excedem 38 graus Celsius, uma ocorrência comum nesses armazéns desertos. O marketing é uma obra-prima semântica, uma lavagem olfativa de palavras limpas como saudável, feito à mão e com sabor natural. A embalagem utiliza tipografia artesanal e paletas terrosas que convidam a imaginar fornos a lenha. Enquanto isso, as fórmulas escondem monoestearatos de sorbitana, lecitinas de soja geneticamente modificadas e fosfatos de sódio,
que alteram a absorção de cálcio. Um estudo publicado no New England Journal of Endocrinology mostrou que dietas ricas em fosfatos aceleram a degradação óssea em idosos. Apesar dos recalls silenciosos e dos ingredientes ocultos, a Target retém famílias de classe média que confiam em sua cura estética. A aura de bom gosto atua como um anestésico contra a lista de produtos químicos. Cada torrada dourada é um cartão postal publicitário que esconde a sombra de pesticidas e alvejantes invisíveis, instalados em despensas onde a saúde metabólica das gerações futuras é debatida. 6. CVS. A CVS, sinônimo de saúde e conveniência, vende pão como se fosse uma extensão do seu armário de remédios. Entre os corredores de analgésicos e vitaminas, há uma modesta prateleira de pães embalados em celofane, anunciando multigrãos. Sem seção de perecíveis, o pão é exposto ao ar seco do sistema de aquecimento e ao vapor residual dos umidificadores instalados para conservar xaropes. Essa alternância de calor e umidade cria ciclos de condensação dentro dos sacos, terreno fértil para fungos como Oreobasidium pullulans. Um estudo da Escola de Saúde Pública de Yale detectou essa levedura em 40% dos pães comprados em farmácias da costa leste. O pão chega de distribuidores especializados em sobras e devoluções. Cada pão pode ter sido rejeitado devido à curta vida útil ou a danos estéticos. Os lotes são misturados, reetiquetados com novas datas de validade e enviados sem referência à fonte original. Entre os aditivos estão BHA e BHT, antioxidantes que retardam a rancidez. A Agência Nacional de Toxicologia os associa a disfunções tireoidianas e tumores hepáticos em doses prolongadas. Para melhorar a elasticidade, adiciona-se bromato de potássio, ausente na lista principal, mas detectável em cromatografia de alta performance. A clientela, em sua maioria idosos que buscam receitas, valoriza a conveniência de evitar uma ida extra. Eles imaginam que um estabelecimento de saúde não venderia algo prejudicial. Essa confiança é abalada pela descoberta de fungos filamentosos na crosta, invisíveis até que a embalagem seja aberta. Relatórios da Comissão de Segurança Alimentar documentaram casos de pacientes imunossuprimidos com infecções pulmonares após o consumo desses produtos. A rotulagem de grãos integrais se baseia na adição de farelo torrado, mas menos da metade do grão é integral. O restante é farinha refinada e corante caramelo. Pacientes diabéticos que dependem desse pão para manter o açúcar no sangue estável recebem um impacto na carga glicêmica comparável ao do pão branco. Cada fatia adoçada com sucralose altera a microbiota, de acordo com um estudo da Universidade de Boston que observou uma diminuição de bacteroidetes benéficas. A CVS promove seu programa de bem-estar com pontos para cada compra de produtos frescos, transformando o pão em moeda de fidelidade. No entanto, os caixas registram as compras sem verificar a temperatura ou a rotação. O pão coexiste com loções aromáticas cujas fragrâncias contêm eftalatos. Esses voláteis migram e aderem à embalagem, um fenômeno que a Sociedade de Química Ambiental descreve como sorção de polímeros. O resultado é uma transferência olfativa e química que o consumidor presume ser o cheiro de plástico novo. Ao final da jornada por esses corredores de conveniência, a percepção de bem-estar se desintegra como uma migalha exposta ao ar. O pão vendido sob o disfarce de analgésicos é, na verdade, um veículo para conservantes, mofo e marketing disfarçado de cuidado. O paradoxo se apresenta entre antibióticos e antihistamínicos. Um sintoma é curado, uma causa é vendida. Cada fatia compartilhada com o café da manhã deposita microdoses de toxinas que destroem o corpo, já enfraquecido pela idade ou doença, selando um destino que a farmácia jurou evitar. A jornada que empreendemos hoje começou com um pão aparentemente inofensivo e terminou expondo um sistema que dilui a confiança como o fermento infla a massa. Cada rede exibe uma face diferente, mas todas compartilham a mesma lógica feroz: estender a vida útil, reduzir custos e adoçar a narrativa, enquanto o valor nutricional e a segurança desaparecem silenciosamente. Vimos como o pão mais barato do grande supermercado azul é assado com aditivos que irritam o intestino e enfraquecem a microbiota, como o dólar economizador troca fatias vencidas por um pouco mais de dinheiro para o bolso,
como a loja que se gaba de artesanato escurece seus pães com corantes que a ciência associa a tumores. Entre ratos, bromatos e fungos invisíveis, a rota da farinha se torna uma viagem química onde os limites legais são mais explorados do que respeitados, e onde qualquer reclamação se dilui em reembolsos menores do que uma xícara de café, entregues a clientes sem recursos para exigir algo melhor. O pão, símbolo histórico de unidade e subsistência, transformou-se em um laboratório móvel, cujos protocolos são escritos em mesas de marketing, longe das padarias. Trabalhadores que denunciam pragas recebem acordos de confidencialidade, estudos que alertam sobre aflatoxinas perdem visibilidade em meio a comunicados de imprensa que repetem palavras limpas como trigo fresco ou trigo integral, e as prateleiras são reabastecidas antes que a indignação chegue ao caixa. Famílias de baixa renda, aposentados em condados rurais e doentes crônicos presos em desertos alimentares, pagam com sua saúde o que outros convertem em lucros trimestrais. Enquanto os rótulos celebram as vitaminas adicionadas, a realidade é um mosaico de glúten tratado com gases, adoçantes ocultos que elevam o açúcar no sangue e antioxidantes sintéticos com histórico de desregulamentação hormonal. Reguladores agem com remendos e isenções. Fabricantes se protegem com porcentagens marginais que a aritmética arredonda para zero. E cada consumidor mastiga sem saber que a transparência termina onde começa a área cinzenta da lei. Nessa escuridão, cresce um problema estrutural: a normalização do engano alimentar, a aceitação de que o barato deve ser inevitavelmente tóxico, a resignação coletiva que confunde conveniência com inevitabilidade. Diante desse panorama, a escolha diária de pão se torna um ato político. Comprar de produtores locais, ler rótulos com ceticismo, compartilhar reclamações e apoiar iniciativas por uma regulamentação rigorosa deixam de ser gestos individuais e se tornam defesa compartilhada da saúde. Cada pão limpo que entra em uma casa é uma declaração contra já a engenharia ultraprocessada. E cada venda perdida para redes que subestimam o público é um voto silencioso a favor de um sistema que prioriza a longevidade em detrimento da vida útil prolongada. Se esta foto revelou o que há por trás da crosta dourada e você achou valioso proteger sua mesa e a dos outros, curta e inscreva-se.